Oi, galera, tudo na paz? Esses dias, fazendo meu devocional, eu tava lendo Coríntios e Jesus ele falou muito ao meu coração. E eu resolvi compartilhar com vocês porque eu acredito que eu deveria ter os meus ouvidos mais sensíveis para ter aprendido isso antes. Agora é tarde, mas não significa que eu não possa ajudar outras pessoas. Mostrar a vocês que muitas vezes a gente espera errado. O esperar que eu vou falar principalmente no sentido do casamento. A gente tem uma ideia de que casar é a nossa vida. E eu falo isso porque eu vivi essa situação de ficar ansiosa, de chorar muito, de não conseguir dormir à noite, sonhando com o meu casamento. Isso não é errado, sonhos fazem parte da vida. Jesus, ele abençoa o casamento, ele abençoa muito a família ela foi constituída por Deus e ele se alegra em ver que a gente quer dar um passo, que a gente quer casar e que a gente quer construir uma família, quando tantas famílias são destruídas dia após dia. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção para algumas coisas que muitas vezes na nossa vida passa desapercebido. Vocês já pararam para pensar que quando alguém pergunta por que a gente quer casar, ou a gente mesmo reflete sobre, por que eu quero casar? A gente diz que quer construir uma família, a gente diz que quer dividir uma vida com aquela pessoa que a gente ama, a gente diz que quer ter filhos, a gente diz muitas coisas, mas uma delas que a gente esquece de dizer é que a gente quer glorificar o nome de Deus. O que deveria ser a primeira coisa, porque o objetivo principal do casamento é glorificar o nome de Deus. O nome de Deus, ele precisa ser glorificado na nossa vida, seja em qualquer área que for, sabe? Em qualquer área, o nome de Deus, ele precisa ser glorificado em nossa vida. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo precisa ser para a glória de Deus. Mas quando a gente fala em casamento, eu pelo menos me achava muito egoísta nesse sentido, porque eu sonhava com casamento porque eu queria construir minha família, porque eu queria ter a minha casa, o meu lar, porque eu queria viver uma vida com meu esposo. Eu colocava planos voltados para as coisas de Deus, sim, eu falava que eu queria que a gente fosse um casal que ajudasse muitos jovens, eu queria que a gente fosse um casal referência, mas mesmo que eu falasse tudo isso, o principal objetivo para mim era eu viver com ele, era eu construir uma vida com ele, como se o casamento ele fosse egoísta demais para eu pensar em Deus em primeiro lugar. Vocês entendem? Isso eu não fazia conscientemente, talvez inconscientemente, mas eu fazia. E o que é que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo que você pare um pouco para refletir sobre como você tem esperado pelo casamento. Será que você tem colocado o casamento como a sua principal prioridade em tudo na sua vida? Ou será que você tem colocado o casamento como um ponto a ser desfrutado no momento certo? Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes eu já orei, eu já chorei, eu já implorei a Deus para que desse tudo certo no meu casamento, que meu casamento chegasse logo, que eu não aguentava mais de ansiedade. Mas será que Jesus queria que eu vivesse o casamento naquele momento? Será que eu estava preparada para viver o casamento naquela época? Então, o que acontece é que a gente esquece muito de agradecer os momentos que a gente passa na nossa vida e a gente só quer pedir. A gente quer pedir que o casamento chegue, a gente quer pedir que a nossa família seja constituída, a gente quer pedir para casar com aquela pessoa que a gente ama. Mas, em último lugar, a gente pensa sobre o plano de Deus naquilo tudo. Em 1 Coríntios, e eu vou deixar a referência aqui embaixo, Paulo ele vai falar pra gente sobre a questão da gente ser solteiro, da gente aproveitar a nossa solteirice pra gente dedicar a Deus, porque quando a gente é casado, a gente dedica as coisas da terra. E se a gente parar pra pensar, começa a observar o tempo que você tem quando você é solteiro e o tempo que você vai ter quando você é casado. Mesmo que você diga, Aninha, eu estudo o dia todo, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Mesmo assim, você ainda tem muito tempo. Quando você for casado, você vai ver a diferença e o quanto esse tempo vai encurtar. Porque você dedica a sua vida e o seu tempo e a sua energia para muitas coisas daqui da terra. Eu não tô querendo dizer que as pessoas que são casadas não dedicam tempo para Deus. Não tô querendo dizer isso. Existem muitos casais que vivem uma vida, que são missionários, que, enfim, trabalham com a internet e dedicam a vida a falar sobre Deus. Mas mesmo assim, pergunta para ele sobre as preocupações da vida dele. Pergunta se as preocupações não são voltadas para filhos, não são voltadas para economias, não são voltadas para coisas daqui da terra. O que o apóstolo Paulo vai dizer com isso é que a gente precisa dedicar a nossa solteirice para Deus. A gente precisa dedicar esse tempo de espera para Deus. E se a gente parar para pensar, se a gente vivesse a nossa solteirice dedicando para Deus e não tão ansioso para viver o casamento, sem nem viver o presente,
seria tudo muito mais fácil, porque a gente ia esperar, se deleitando em Deus, a gente ia esperar com mais paciência no Senhor e a gente ia esperar para que aquilo acontecesse na nossa vida no tempo certo. O que eu tô querendo dizer aqui, minha gente, é que a gente passa uma vida toda, ou uma parte dela, muito ansioso para viver o depois, o depois, o depois, o depois, quando a gente não tá vivendo hoje. Pessoas vivem uma vida totalmente ansiosa, pensando quando eu vou ser pedida em namoro, quando eu vou ser pedida em casamento, quando eu vou ser pedida em noivado, e elas esquecem de viver o que é realmente importante, sabe? Elas esquecem de viver o que é especial de verdade. Eu só descobri que a vida não girava em torno de um casamento quando eu me casei. E não significa dizer que eu não sou uma esposa dedicada, nem que meu esposo não é um esposo dedicado, que a gente não tem um relacionamento bom. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que eu dediquei a minha vida toda para chegar numa etapa que eu estou vivendo essa etapa, que eu sou muito feliz nessa etapa, mas que a vida não é só essa etapa. Toda a dedicação que eu tenho hoje ao Senhor, eu poderia ter tido há anos atrás. E nas minhas orações, quando eu oro, eu digo, Senhor, me perdoa porque eu perdi muito tempo. Eu tinha muito tempo e eu perdia muito tempo. Quanto tempo você tem perdido dedicando a sua vida e a sua atenção simplesmente para um ponto, um foco da sua vida, quando você precisa dedicar para outro? O quanto você tem sido egoísta por achar que o seu casamento é para te fazer feliz, quando na verdade o teu casamento é para glorificar o nome de Deus. A felicidade é uma consequência, a felicidade é um presente que vai ser recebido ali, mas o principal ponto e a principal coisa que você precisa colocar em sua cabeça é que o seu casamento é para glorificar o nome de Deus. Quando você começa a pensar nisso, tudo à sua volta muda, porque quando você começa a pensar, meu casamento é para glorificar o nome de Deus, então tudo vai dar certo. Meu casamento é para glorificar o nome de Deus, então Deus ele vai suprir todas as minhas necessidades. Meu casamento é para glorificar o nome de Deus, então eu vou ser uma bênção, uma esposa virtuosa, eu vou ser uma pessoa ouvinte, eu vou ser uma pessoa madura, uma pessoa atenciosa. Meu casamento é para glorificar o nome de Deus. Então, quando vier as adversidades, quando vier as crises, quando vier os momentos difíceis, eu vou lembrar que o meu casamento é para a glória de Deus e não para minha glória. E não para me fazer feliz ou para alimentar o meu ego. Eu não estou dizendo aqui que no casamento vocês têm que ser tristes, por favor. O que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa entender qual é o principal objetivo do casamento. Principalmente enquanto você espera por ele. Porque tem muita gente que espera o casamento pensando assim, eu vou casar e vai ser uma coisa de príncipe, de contos de fada. Quando na realidade não é isso. E se você não estiver preparado de verdade para o que é o casamento, você vai se frustrar. Tem muita gente que anseia casar para passar 24 horas com o marido. Aí quando vai para a realidade, o marido quer jogar bola, o marido quer ter um momento para ele, porque é importante isso. O marido quer sair com os amigos, você fica frustrada. Mais uma vez você vai ser frustrada por expectativas que você criou. O que eu preciso que vocês entendam é que dediquem a sua vida, a sua solteirice, a sua espera ao Senhor. Quando você ora e entrega realmente, Senhor, o meu sonho é casar, o meu desejo é casar, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que no tempo certo vai acontecer. Jesus, ele cuida, ele zela pela gente como a menina dos seus olhos. Então não precisa de ansiedade. O título desse vídeo, ele fala muito sobre o quanto eu esperei errado. Talvez você também esteja esperando errado, mas eu acredito que depois desse vídeo, algo possa mudar na sua mente. Assim como Paulo, ele nos alertou lá em Coríntios e ele disse, dediquem sua solteirice a Deus. Inclusive, Paulo diz, se você conseguir ficar solteiro, se você conseguir se controlar e ficar solteiro, fique, porque você vai conseguir dedicar a sua vida ao Senhor, assim como eu tenho dedicado. Mas se você não conseguir e você realmente casar, aproveite a sua solteirice. Não significa que quando você é casado você não dedique a sua vida a Deus, mas significa que você vai ter mais tempo. E esse tempo que você tem, ele precisa ser entregue ao dono do tempo. Ele precisa ser entregue a quem realmente merece. A gente perde tempo assistindo, a gente perde tempo nas redes sociais, a gente perde tempo fazendo tanta coisa, sonhando mais com o futuro do que vivendo o presente. Mas a gente esquece de viver todo esse tempo
colocando todos os nossos planos e os nossos sonhos na mão daquele que cuida. Esse vídeo ele foi um alerta, inclusive, para mim, do quanto tempo eu perdi, do quanto eu deveria fazer e não fiz. Mas eu sei que o Senhor, ele me deu esse tema para compartilhar com outras pessoas. E se ajudar uma pessoa, eu vou estar muito feliz. Eu vou estar muito feliz de verdade. Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Eu agradeço de coração. Me segue nas redes sociais, não esquece do like, se inscreve se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!